Meus pais justificadamente dão desculpas e permitem que meu irmãozinho me roube o tempo todo. E quando eu os confrontava sobre isso, eles sempre davam desculpas por seu comportamento e acabavam gritando comigo ou por tudo que meu irmão fazia. Por fim, minha tia interveio e me ajudou a passar por essa situação, colocou o pé no chão e disse basta. Eis o que acontecia quando eu era criança, era muito difícil algo ser exclusivamente meu. E quando meu irmão cresceu, ele ansiava por dinheiro para as coisas acima de tudo. Caso contrário, nós dois ganhamos extras, na verdade, tínhamos os mesmos extras, então era justo. Digo metade porque ele não tinha que fazer suas tarefas enquanto eu fazia, mas isso é coisa do passado agora porque meu irmão tem que fazer todas essas tarefas agora. De nada. Meu irmão sempre quis mais dinheiro, gastando ou não. Ele adorava coisas novas, mas às vezes apenas economizava seu dinheiro, o que é estranho porque você pensaria que ele seria o tipo de cara que gastaria suas economias na primeira coisa que quisesse. Meu irmão e eu recebíamos uma mesada de cerca de 25 libras por mês e fiquei muito grato por isso. Eu geralmente economizava a maior parte do dinheiro, mas meu irmão sempre queria mais. Um dia, quando adolescente, cheguei em casa e descobri que meu quarto havia sido saqueado e tudo o que faltava era meu dinheiro. Escondi para tentar esconder do meu irmão porque a razão óbvia é que meu irmão iria conseguir. Achei que tinha escondido bem, mas ele achou mesmo assim. Minha mãe também estava em casa quando ele fez isso e fingiu que nem percebeu. Mas não tem como ela não ouvir ele destruindo meu quarto. Na verdade, liguei para ela durante a intervenção e ela apenas chorou e deu desculpas sobre meu irmão ser especial. Até que o resto da minha família se juntou e disse a ela para limpar. Meu quarto ficava no primeiro andar, ao lado da sala de estar. Minha porta estava à vista do sofá e, quando apontei, mamãe deu outra desculpa de que ele era especial e diferente de você. Apenas um grande pedido de desculpas pelo meu irmão. Eu disse que queria meu dinheiro de volta e minha mãe continuou dando desculpas. Papai também não ajudava porque quando chegava em casa dava desculpas também. Mas, felizmente, acabei recebendo meu dinheiro de volta porque me recusei a deixá-los ir. Eu ouvi meu irmão gritar enquanto eles tiravam o dinheiro de seu cofrinho e o devolviam para mim, e eles tinham os olhares mais desapontados em seus rostos como se eu tivesse acabado de roubar meu irmão. Embora ele estivesse roubando de mim, e eles não pudessem até me diga. Xingando porque eu não estava errado e eles sabiam disso. Não consigo imaginar muitas crianças entrando nas situações em que eu estava, onde elas estão mais certas do que seus pais sobre alguma coisa. E quando pensei que as coisas iriam melhorar alguns meses depois, toda a situação aconteceu novamente. Meu irmão revistou meu quarto novamente e roubou o dinheiro que eu havia escondido. De novo. Meus pais não queriam nada com isso na época e basicamente disseram que não suportavam ver meu irmão tão desapontado que pegou o dinheiro deles. Eu senti como se estivesse perdendo a cabeça. Eu gentilmente os lembrei de que o dinheiro roubado não era dele. Uma pena que eles apenas ficaram sentados e o deixaram ficar. E quando eu disse isso, meu pai gritou comigo e me disse para ir para o meu quarto. Então, no dia seguinte, pedalei até minha tia e contei tudo a ela. E ela veio para casa comigo e perguntou aos meus pais se eles realmente deixaram meu irmão me roubar e não fez nada a respeito. Minha mãe começou a reclamar que meu irmão tem necessidades especiais e ela não queria deixá-lo chorar de novo e meu pai a apoiou. Minha tia apenas olhou para eles e os lembrou de que eles têm 2 filhos e meus sentimentos também importam e o que eles estão fazendo é muito errado. E isso significa que meu irmão nunca respeitaria limites e pensaria que, quando envelhecer, sempre poderá roubar impune. Minha tia me perguntou abertamente quanto meu irmão tomou. Eu disse o número, que era tudo o que eu tinha por alguns dólares na carteira na época. A tia deu a seus pais um olhar de expectativa. Meus pais tentaram inventar mais algumas desculpas. Mas minha tia tinha um contador para cada uma delas. Finalmente meus pais entraram no quarto do meu irmão e momentos depois meu irmão estava gritando com toda a força. Meus pais então voltaram com todo o dinheiro que meu irmão pegou e praticamente jogaram em mim por fazer meu irmão chorar. Minha tia então os repreendeu por agirem assim quando eu não tinha feito nada de errado. Eles então relutantemente pegaram todo o meu dinheiro que jogaram em mim e me deram um poder bastante apologético.
Minha tia disse que ficaria muito desapontada com eles se fizessem isso de novo. E antes de ela sair, minha tia me ofereceu para esconder o dinheiro em sua casa em um cofre que ela tinha. Aceitei e comecei a guardar minhas economias lá. Meu irmão acabou revirando meu quarto mais 2 vezes à procura de dinheiro, mas guardei cada centavo que tinha na casa da minha tia. Meus pais realmente me perguntaram onde eu o escondi e eu me recusei a contar. Eu não podia acreditar que eles estavam fazendo isso. Então perguntei por que eles queriam tanto saber, e meu pai imediatamente ficou na defensiva. Minha mãe o acalmou e não perguntaram mais. Como ele não conseguiu encontrar meu dinheiro no meu quarto, meu irmão imaginou que eu deveria tê-lo escondido em outro lugar. Então ele começou a destruir a casa, um cômodo por vez. E quem ele forçará a limpar essa bagunça? Eu, claro. Meus pais então começaram a me culpar por toda a situação. Mas quando perguntei como era minha culpa não deixar meu irmão me roubar, a única resposta deles foi que meu irmão tem necessidades especiais. Juro que já usaram essa frase comigo 1000 vezes. Isso era outra coisa. Eu repreendi fortemente os pais por sua interferência familiar. A gota finalmente veio quando meu irmão cavou o quarto dos meus pais. Meus pais tinham um baú pequeno e seguro onde guardavam algum dinheiro, e meu irmão se trancou no quarto deles. Pegou o cofre todo e começou a bater nas coisas para tentar abrir. Tudo porque ele não conseguiu encontrar as chaves. Quando meus pais conseguiram arrombar a porta, meu irmão revirou o quarto e não conseguiu abrir o cofre. Ele apenas se sentou no chão segurando e chorando sobre o dinheiro dentro do meu. Meu pai ficou tão bravo que ficou vermelho, e para minha total surpresa, ele começou a gritar com meu irmão e o colocou de castigo, o que era realmente uma visão muito rara para mim naquela época. Então meus pais forçaram meu irmão a ajudar a limpar a bagunça depois que meu irmão nunca vasculhou meu quarto ou o quarto de meus pais procurando dinheiro. Mas ainda olhava toda vez que tinha uma ideia de onde minhas economias poderiam estar. Então comecei a agir como se estivesse dando dicas, entrando repetidamente em certos lugares o tempo todo que ele estava assistindo. Ele vasculhou o quintal, o galpão. Cavou muitos buracos no quintal e sob a varanda dos fundos e vasculhou o sótão. Meus pais realmente atingiram um ponto de ruptura com o sótão e colocaram meu irmão de castigo. Meus pais acabaram descobrindo que eu estava escondendo dinheiro na casa da minha tia e não discutiram meus motivos. Mas meu irmão ouviu um deles derramou o feijão para ele porque na próxima vez que visitamos minha tia, o irmão tentou pegar o dinheiro. Mas a tia gritou para ele parar e meu irmão apenas sentou no chão e chorou. Isso aconteceu mais algumas vezes e minha tia declarou abertamente que exigiria uma indenização se meu irmão roubasse alguma coisa e ela também tinha uma câmera digital à mão para gravar qualquer coisa, se necessário. Os pais advertiram veementemente meu irmão a parar de procurar meu dinheiro. Não era dele e ele não conseguiu mantê-lo, o que só causou mais gritos e choro como uma criança de 3 anos. Por fim, meu irmão disse que não queria mais morar com minha tia. Então meus pais visitavam menos minha tia. Ela nos visitou muito mais do que nós a visitamos. De qualquer forma, consegui esconder meu dinheiro do meu irmão até me mudar e ele nunca mais conseguiu roubar meu dinheiro. Que situação terrível para se estar preso. Se seu irmão realmente tem necessidades especiais, seus pais precisam ajudá-lo a entender que roubar não é bom. Por que permitir que esse tipo de comportamento se desenvolva em uma idade precoce só o prejudicará no futuro? Não há absolutamente nenhuma desculpa para seus pais usarem a desculpa de que as necessidades especiais de seu irmão são apenas para desculpar o roubo dele. Quero dizer, depois das 2 primeiras vezes, você pensaria que eles realmente se esforçariam para se apresentar e ser bons pais. Mas eles simplesmente ignoram e dizem, não, a culpa é sua. A propósito, como diabos pode ser sua culpa? Você está apenas tentando economizar seu dinheiro, mas seus pais deixaram seu irmão roubá-lo. E, ironicamente, não foi até que seu irmão tentou revistar o quarto de seus pais para abrir o cofre que eles realmente bateram o pé e não disseram mais nada. Aparentemente, eles precisavam provar do próprio remédio para fazer as coisas acontecerem. O que honestamente não é o que deveria ser tão bom para você economizar dinheiro com seu irmão e sair daquela casa. Deve ter sido horrível lidar com isso e tenho certeza que é um alívio não ter mais que guardar seu dinheiro na casa da sua tia.
Minha ex me culpa por tudo. Embora ela tenha controlado demais todo o nosso relacionamento, e, honestamente, não tenho certeza do que fazer. Então, meu ex e eu brigamos recentemente. Realmente não era nada sério, mas nós dois levamos isso longe demais e saiu do controle. O que aconteceu foi na noite anterior à luta. Eu estava jogando Xbox com meu irmão. Resolvi tomar umas cervejas enquanto tocávamos porque não senti necessidade de contar a ela porque era só em casa e não era como se eu quisesse ficar bêbado ou sair nem nada. De qualquer forma, ela estava dormindo e mora do outro lado do país e já dissemos boa noite para ela. Ela acaba acordando no meio da noite e me mandando uma mensagem dizendo que seu cachorro a acordou e ela não conseguiu voltar a dormir. Mandamos uma mensagem normalmente e eu disse a ela que estava apenas jogando Xbox com meu irmão e tomando algumas cervejas. Ela responde, o quê? Você não me disse que estava bebendo. Eu disse a ela que era casual e estávamos apenas jogando videogame e eu só bebi 3 cervejas em 3 horas. Ele responde, isso é muito sobre beber, por que você não me contou? E eu disse que é ruim. Eu realmente não pensei em enviar uma massagem para você com isso, só estou relaxando em casa. Se eu saísse ou ficasse muito bêbado seria uma história diferente. De qualquer forma, doeu e parecia que Loki estava sendo atacado e também interrogado à toa, mas meio que peguei o jeito. Eu toquei no assunto na manhã seguinte e disse que não gostei do jeito que você veio me ver na noite passada. Eu estava apenas curtindo alguns drinks com meu irmão. Não sei por que você veio até mim e perguntou por que eu não disse nada e me disse que eu estava bebendo muito, o que realmente não era. Ela respondeu com um emoticon de palma de rosto. As coisas meio que aumentaram lá e eu comecei a ser sarcástico. Após dizer não me dê isso. Você está começando a discutir sem motivo. Ela ficou brava comigo por ser sarcástico e me achou imaturo. Para ser sincero, acho que exagerei e fui longe demais. Mas de qualquer forma, já estou farto da maneira como é tratado. Houve várias vezes em nosso relacionamento que ela esperava que eu largasse tudo por ela, preenchesse cada pequeno detalhe, e tudo isso apenas tira meu tempo livre. Mas ainda não acho que seja uma boa educação me interrogar com 3 cervejas quando ele está dormindo do outro lado do país. De qualquer forma, nós dois desistimos e continuamos nosso dia. Mandamos mensagens de texto normalmente e tudo parecia bem. Talvez tenha sido apenas uma pequena falta de comunicação. Bem, no dia seguinte decidi ser uma boa pessoa e pedir desculpas por exagerar. Eu apenas disse que sinto muito pelo que aconteceu, assim como minha parte na discussão. Lembre-se que isso foi depois que paramos de brigar e voltamos a nos falar normalmente. Mas acho que um pedido de desculpas não foi a coisa certa a fazer porque ela responde preciso de tempo para pensar. Eu disse ok, vou te dar espaço, me avise quando quiser conversar. Então ela finalmente voltou para mim hoje após me manter quieto por 5 dias, e adivinhe? Ela está terminando comigo. Ela coloca toda a culpa em mim e diz que eu estava escondendo dela e que sou rude e preciso de ajuda. Como que acontece em uma lua azul? Ela disse que tudo o que fiz a levou ao ponto de ruptura. Por outro lado, tenho feito terapia para meus problemas decorrentes de ansiedade e melhorei drasticamente. Eu costumava ser uma pessoa muito zangada e realmente a machuquei no passado. No entanto, essas coisas aconteceram há muito tempo, mas ela usa esses incidentes como principal motivo. Era quase como se ela estivesse usando essas coisas contra mim quando eu estava indo para a terapia e fazendo tudo o que podia para me consertar. Agora, um deslize que foi longe demais para ela e ela me largou do nada. Ele afirma que meu comportamento subjacente é porque não estou fazendo terapia no momento, porque acabei de me formar na faculdade e não posso pagar. Expliquei a ela muitas vezes que estava trabalhando para conseguir um emprego e também um seguro para poder fazer terapia novamente. Como posso fazer terapia se não posso pagar? E como é minha culpa que ela controle o que eu faço? Eu definitivamente tenho que me inclinar para a cirurgia neste caso. A maneira como a namorada se comporta é algo tão insignificante que chega a ser ridículo. E pelo que parece, os problemas de raiva desse cara são antigos. Ele se esforçou muito para melhorar. Isso é muito imaturo da parte dela e não a torna uma boa parceira na minha opinião.
Parece que ela queria terminar com ele e estava esperando que essa única coisa tivesse uma desculpa para despejar todo o outro lixo nele que já havia sido resolvido a essa altura. É um comportamento realmente nojento, e esse cara não precisa de um idiota desses em sua vida. Honestamente, estou muito feliz por esse cara ter saído desse relacionamento, porque quem realmente quer estar em um relacionamento com alguém que constantemente joga lama em você com base em seus próprios erros do passado, especialmente quando você tentou fazer melhor e ser uma pessoa melhor? Ele não precisa disso e pode encontrar alguém que o trate com respeito e seja muito melhor do que sua horrível ex-namorada. Minha sogra é muito autoritária e tenta me alimentar com carne e eu não sei o que fazer. Meu marido e eu estamos casados há 6 anos e 3 anos. E estou esperando um menino em algumas semanas. Conheci a mãe dele no início de nosso relacionamento e gostei muito dela no começo porque era divertido estar com ela e nos divertíamos muito juntos. Sou vegetariana estrita desde os 10 anos, por opção. Quando eu conhecia seus pais e íamos a restaurantes, eram pequenas coisas como perguntar se eu tinha certeza que queria o que pedi e me oferecer para dividir a comida e os pratos comigo ou acenar na minha frente frango, ou bife e dizer coisas como não, isso não cheira bem. Coisas assim o tempo todo. Depois que meu marido e eu ficamos noivos e depois nos casamos, começamos a passar mais tempo na casa dos pais dele, que moravam a poucos quarteirões de distância. E fiquei empolgado porque nunca tive uma família tradicional e sempre quis fazer parte dela. Jantamos muito e sempre era alguma coisa com carne. Apesar de minha sogra saber que eu não podia comer carne, eu geralmente comia qualquer acompanhamento e deixava a carne sozinha. Isto é, até que ela começou a fritar coisas em gordura de ganso, além de adicionar bacon aos vegetais, dizendo que era mais gostoso. Meu marido sempre dizia a ela que era cruel me deixar sem comer e ela sempre se desculpava dizendo que não sabia que eu não podia comer. Achei que talvez ela não soubesse fazer comida vegetariana. Então me ofereci para trazer meu próprio prato para jantares em família, mas ela insistiu que era muito trabalho para mim e que queria nos tratar. Comecei a acreditar que talvez ela não tivesse noção ou apenas burra e acabou se recusando a comer qualquer coisa que cozinhasse sempre que comíamos com os pais dele a partir de então. Ou íamos a um restaurante, ou eles vinham à nossa casa. Sempre fui legal com ela, mesmo quando estava com raiva, e ela sempre foi legal comigo. E não achei que valia a pena discutir. Mas quando a gravidez chegou, comecei a reavaliar meu relacionamento com ela. Assim que ela descobriu que eu estava grávida, ela estava em cima de mim e eu estava realmente ansioso para passar mais tempo com ela no início. Eu não tenho mãe, então ficar sozinha era agridoce porque eu não tinha ninguém a quem pedir conselhos ou apoio. Fiquei emocionado por minha sogra estar a bordo. Tive fortes enjoos matinais nos primeiros 4 meses e ela era ótima cuidando da casa e certificando-se de que eu estava bem. Havia muito poucas coisas que eu podia comer, então ela não tentou cozinhar para mim, mas insistiu em me trazer torradas, frutas e chá. E eu fiquei muito agradecida porque nos dias ruins eu não conseguia nem levantar da cama. Depois que minha náusea diminuiu, o problema começou novamente. Ela fica lá por dias e, embora não seja irritante, ela só quer limpar a casa e nos ajudar a nos preparar para, basicamente, o que parece ser 800 semanas de gravidez. E isso me deixa desconfortável, e eu realmente quero o meu espaço. Ela geralmente é legal comigo, e eu sei que ela está apenas animada para ter seu primeiro neto, mas ela provavelmente está me perguntando como está a pessoinha. Como quando eu consigo ver o bebezinho umas 100 vezes por dia. Algumas coisas até parecem um pouco assustadoras, embora eu sempre me pergunte se ela estava se mexendo ou chutando, assim como eu coloco minhas mãos nela e ela fica esfregando e beijando minha barriga. Uma vez eu estava de péssimo humor e assim que ela tocou minha barriga eu dei um tapa na mão dela e ela chorou e se sentiu um pouco enjoada. Eu só explodi com ela 2 vezes durante tudo isso. A primeira foi quando ela comentou sobre o meu tamanho, não de forma grosseira. Como você faz com as grávidas? Desde que apareci, sempre que ela me via ela fazia uma piadinha e dizia algo como aposto que nada mais combina com você. Ou ela também diria, juro que você fica um pouco maior toda vez que olho para você. Parecia que eu sempre quis fazer parte disso. Even when you feel
go, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go.